meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não apareceu? Poxa. Alguém tem alguma coisa a falar do vídeo, gente? Peraí, não? Peraí, pessoal. Emanuel, me perdoe, viu? Pronto. Emanuel, já foi, viu? Obviamente você vai ter o mesmo Tá certo, professor. tempo Obrigado. para responder, né? Que, no caso, teoricamente, terminaria hoje. Você vai ter mais tempo. Claro, né? Você só teve acesso agora. Mas vamos lá. Tem alguma dificuldade? Tem algumas coisas que eu nem concordo muito com o vídeo, mas em linhas gerais está tudo ok. Quando ele fala de superestrutura, eu acho que na superestrutura, acho que ele tá mais, seria mais correto ele falar de ideologia, né? Ideologia como ideologia da classe dominante, né? Do que propriamente dita como superestrutura. A superestrutura é mais amplo, né? O conceito talvez seja mais amplo do que ideologia. Ou superestrutura é um conceito mais amplo do que ideologia. Ideologia acho que tem essa perspectiva mais de justificação e fundamentação do domínio de classe, né? No entendimento mais correto. Concordam com isso? Não concordam? Vamos pegando o bojo das outras aulas, né? Nossa primeira aula. Antes disso, como vocês próxima sexta-feira são 23 ou será dia 23 ou será dia 24? A próxima sexta. Será dia 24. Vamos antecipar essa aula do dia 24 para o dia para terça-feira. Foi terça-feira que a gente marcou aquela aula extra, que vocês têm uma vaga. Vem, gente. Então a gente faz a mesma coisa, né? Que foi a aula das terça-feira das 10 às 11 ou das 9 às 10. Acho que foi das 10 às 11, né? Porque dia 24 para liberar vocês, né? Não vou dizer a aula dia 24 de 24 de dezembro, né, gente? Aí dia 21, aí, dia 21 de dezembro, a gente marca essa aula. Viu? Gente, não se esqueçam, por favor, anotem. Porque aqui, 21 de dezembro, uma terça-feira, 10 às 11. Viu, gente? Terça, 10 às 11, para a gente fechar a última aula do ano 2021. Uma semana, Emanuel. Viu? Uma semaninha. Tá certo, Emanuel? Boa sorte, viu? Aí, gente, vamos nessa falar sobre trabalho, né? Trabalho é um conceito realmente chave no desenvolvimento, na teoria de Marx, né? Muito, muito importante, muito, muito importante. Ele tenta definir, não, ele define o trabalho, né? Mas há alguns debates sobre
o real significado do conceito, mas, em tese, ele estava falando que o trabalho é justamente essa relação entre nós, humanidade e a natureza, né? Para a construção de meios de produção, para a construção de produtos de trabalho, que tem como objetivo atender as necessidades humanas, né? Ou quer seja alimentos, instrumentos que possibilitem a caça, a agropecuária, a indústria, computadores, celulares, tudo que você imaginar dessa inter-relação entre homem e natureza, que tem como objetivo atender nossas necessidades, vai ser o sentido estreito de trabalho. Beleza? Só que, diferentemente de Weber de Durkheim, Marx está fazendo o quê? Ele vai falar, né, em algumas obras, mas tem um trecho muito interessante, né, lá do Capital, que ele vai fazer uma comparação entre o trabalho nosso, o trabalho humano, e o trabalho ele fala assim, o trabalho da abelha, né? Ele fala assim, o trabalho da abelha não se compara com o trabalho do pior arquiteto possível que tenha se formado na arquitetura ou em outro curso. Porque há uma diferença essencial entre aquilo que a abelha faz e aquilo que nós fazemos. Que aquilo que nós fazemos é um produto que passa, vamos dizer assim, necessariamente no ato de trabalho, tal como defini agora há pouco, passa necessariamente pela consciência, pela nossa consciência, pela nossa racionalidade. A abelha não. A abelha, ela faz trabalho porque ela é uma abelha e ela obedece às suas determinações biológicas. Nós não. Nós não somos condicionados diretamente pelas determinações biológicas, tá certo? Não há nada no nosso, vamos dizer assim, nada que se assemelhe em qualquer outra espécie animal, a não ser nós, seres humanos, por exemplo, que tenhamos a necessidade não só de construirmos casas para morar, casa, apartamento, qualquer coisa, moradia, mas além de construir moradias, né, para nos vivermos mais confortáveis, que não temos tantos problemas com climáticos, nos protegemos dos animais, etc. Além de tudo isso que nossas casas, edifícios e afins nos proporcionam, nós temos a necessidade de construir casas que nos agrade do ponto de vista da beleza. Então, não é qualquer coisa que nós aceitamos como casa. Por exemplo, tem até um curso superior, né, de design de interiores, etc., em que a casa ela tem uma determinada beleza, não é um amontoado de tijolos, não é um amontoado de telhas, não é um amontoado disso feito de qualquer maneira só para nos proteger, não. A casa ela tem uma determinada beleza, uma determinada forma que nós achamos bonito, lógico, vai variar de cultura para cultura, né? Você tem aquelas casas tradicionais japonesas, orientais, né? Japonesas, chinesas, coreanas, tem as formas arquitetônicas lá do norte da África, né? Você tem aqueles arranha-céus, né? Surgem com modo de produção capitalista, tal, né? Tudo. Mas ela tem sempre a marca, né? O que nós achamos bonito, né? A forma. Algumas pessoas gostam de muitas plantas, outras não gostam, outras gostam de uma decoração mais minimalista, outras gostam de uma decoração mais extravagante, barroca, etc. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque tudo isso que a gente está falando
Não tem determinação biológica nenhuma. Isso é uma criação nossa. É uma necessidade social, uma necessidade que só existe para nós humanos, seres humanos. E isso foi se desenvolvendo, segundo Marx, a partir do trabalho. Então, Marx vai falar que o trabalho é um pontapé inicial do nosso processo de humanização. O trabalho é uma atividade humana em que nós nos tornamos seres humanos. Interessante, né? Como assim, gente? Tirando as interpretações religiosas da existência e do desenvolvimento da origem de nós humanos, nos baseando nas teorias científicas, notadamente a teoria da evolução de Darwin, né? Foi em determinado momento em que houve um processo de diferenciação, né, biológica entre os primatas, né, etc. Em determinado momento surgiu essa diferenciação, né? Uns dizem que foi proveniente que o consumo da proteína animal de carne, né, teve uma importância muito grande no processo de desenvolvimento de nosso cérebro, etc. Outros dizem também que a existência do polegar, do polegar, foi um processo muito importante, porque nos permite pegarmos determinados objetos da natureza, segurar, né, etc., que os outros animais não conseguem. Enfim, talvez todas essas transformações que ocorreram em determinado momento, ou simultaneamente, dão origem ao Homo sapiens. Né? Mas esse processo, tal como está lá na teoria de Marx, ele vai ter seu pontapé inicial, seu começo, sua gênese, sua origem, no ato de trabalho. Porque no ato de trabalho, como eu já disse anteriormente, né, na relação do homem à abelha, o trabalho humano, ele necessariamente é pensado antes de ser executado, pensado, racionalizado, mais precisamente, há uma prévia ideação, né? A gente pensa, né, sobre como é que a gente vai conseguir trabalhar, produzir algo para satisfazer nossas necessidades. Exemplo concreto, prático, né, para ficar claro em vocês. Vocês querem fazer qualquer coisa, vocês querem comer alguma coisa, vocês imaginem que vocês estão lá, sei lá, milhares e milhares de anos atrás, né, não tem todas essas benesses da tecnologia, do avanço tecnológico, não tem quase nada, vocês estão com fome e sede, né? É um período difícil, né? Período climático difícil e tal. E vocês têm uma dificuldade de caças, mas vocês têm, por exemplo, uma abundância de coqueiros, né? Cocos, etc. Só que daí, gente, vocês fazem o seguinte: poxa, como é que nós vamos quebrar o coco, né? O coco tem uma constituição toda própria, né? Ele é difícil, ele é duro, né? De você quebrar, você pode. Aí João Gabriel vai pensar, não, a gente vai jogar no chão, vamos jogar no chão. Só que você joga no chão e não quebra, né? Então, o chão é molinho, é fofo, etc. Aí Giovana tem outra ideia, bota no fogo, né? Mas demora muito, né? Aí, vamos dizer, Manuel e Valdir, que são, vamos dizer assim, que são os mais fortes desse grupo, resolvem quebrar o coco através da violência, né? Dando murro no coco. Vai demorar, vai machucar a mão, vai ter outros problemas. Aí Tainá e o Karen, né? Falando nisso, cadê o colega de vocês? A Liana, a Liana? Tá aí? Nunca mais a vi, nunca mais apareceu. Aí Tainá e o Caio, Tainá e o Caio e Fausto, eles decidem, né? Pensam, poxa, nós podemos construir um instrumento que esse instrumento facilite a abertura do coco, né? Para nós tomarmos, né? Água, que vocês estão com sede, para nós comermos a carne para saciar um pouco da nossa fome, já que está tão difícil
conseguir outros alimentos, né? Aí vocês se reúnem, esses três se reúnem, né? Aí vão lá, etc. Aí acham uma determinada pedra, aí vão polir a pedra, vão afiar a pedra, falam assim, olha, isso pode ajudar. Mas você fala, não, poxa, mas tem que ter alguma outra coisa, que está faltando algo aqui para ficar perfeito. Aí vocês conversam, né? Você fala assim, não, se a gente pegar aquilo ali, pega um pedaço de madeira, né? Corta madeira e tal, aí encaixa esse pedaço de pedra na madeira, né? Aí amarram, aí forma um machado, né? Aí pega um machado e fala, poxa, agora sim, agora aí Tainá, Giovana e o cara, né? E Fausto, né? Caiu um pouco, aí corta com o machado na facilidade. Olha, vocês descobriram um novo instrumento de trabalho, que é o tal do machado. Tá certo? Então, o que isso significa? Vamos decompor esse ato de trabalho. Esse ato de trabalho significa que vocês tiveram necessidades, hipoteticamente. Nós temos necessidades, né? E para satisfazer essa necessidade, fala mais da necessidade de comida, de bebida, de sede, etc., porque fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, vocês tiveram essa necessidade, vocês tiveram que responder a essa necessidade, construindo esse novo instrumento que foi o trabalho. E, para a construção desse novo instrumento, que não existia na natureza, que vocês deram de machado, vocês, além de ter que pensar esse objeto, vocês tiveram que ter um determinado conhecimento sobre a natureza. Conhecimento sobre as qualidades dos objetos dados pela natureza. Ou seja, uma pedra, é possível você manusear uma pedra para fazer com que ela se transforme em machado. Mas não é possível, eu acho que não é possível, né? Você, no mesmo exemplo, vocês pegarem uma folha e tentar construir um machado com uma folha. Não vai ser possível. Ou, de outra maneira, você tentar fazer o cabo do machado com, sei lá, uma determinada fruta, né? Ou um determinado outro objeto, você não vai conseguir. Por quê? Porque a construção, os objetos de trabalho, eles vão ser construídos também tendo como base as características deles, tá certo, gente? Então, você tem dois processos aí. Um que você racionalizou, pensou antes, né? Então você desenvolveu a racionalidade, o pensamento. E você também tem que conhecer as características dos objetos dados pela natureza e, consequentemente, dessa relação. Marx vai falar que o processo de construção do conhecimento, a nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de construir determinados tipos de conhecimento também vai ter sua origem no ato de trabalho. Vocês estão entendendo? Está difícil? Não está difícil. E isso tem consequências gigantescas para nós, seres humanos. Por que nós temos consequências gigantescas? Porque cada ato de trabalho, cada produto de trabalho que nós construímos vai ser. E o cara você tem. Acho que foi você, não foi? Porque você disse que tinha dificuldade com a internet, não foi? Talvez seja isso. É. Pô, que pena. Mas, como fica gravado, né? É só. Eu recomendo assistir depois, né? Felizmente, tem esses poréns, né? Mas vamos ver se dá para você acompanhar aí o cara. Então, dentro dessa perspectiva, tem consequências absurdas. Porque vai cada vez mais desenvolvendo a sociedade, cada vez mais nós vamos desenvolvendo. Você imagine lá no começo do nosso desenvolvimento contra a espécie, a dificuldade que era para construir uma lança sequer, e hoje a gente constrói o quê? Armas nucleares. Né? E é só apertar um botão que o planeta Terra vai ser destruído. Né? Ou, no melhor dos casos, vai nos varrer do mapa. Olha o processo de desenvolvimento dado pelas forças produtivas, a que nível chegou.
E também há um processo, e que esse é um processo importantíssimo, que eu já falei, acho que por 2 vezes, é um processo de desenvolvimento da humanidade enquanto humanidade. Porque é ele que vai desenvolver esse trabalho, esse ato de trabalho que tem capacidade de desenvolver a nossa consciência, a nossa racionalidade, esse caráter distintivo que nós temos dos outros animais. Nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de abstrair, nossa capacidade de fazer contas, de produzir conhecimento, etc., vai ter esse pontapé. Vai ser dado por esse ato humano, essa ação humana que nós conhecemos como trabalho, que Marx teorizou como trabalho. Então, vai haver um desenvolvimento, trabalho é tanto um processo, uma atividade que vai desenvolver sobremaneira a sociedade em que nós vivemos e vai também nos enriquecer enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né? Porque nós vamos, a cada momento que nós vamos produzindo algo, nós vamos também nos enriquecemos com novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos abrem espaço para que surjam novas necessidades humanas, que vai, por sua vez, desenvolver cada vez mais o nível de desenvolvimento da sociedade, que, por sua vez, vai nos enriquecermos cada vez mais, e assim sucessivamente. Tá claro, gente? Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo desse exemplo do Machado. Vocês vão entender. Tá certo? Vocês, novamente, Tainá, Fausto, Giovanna e Eucário, foram os intelectuais que pensaram nesse novo objeto, né? Conseguiram uma construção coletiva. Né? Mas vocês já disse que vocês têm que conhecer determinadas qualidades dos objetos dados pela natureza. A pedra tem determinadas características, as folhas têm outras características, etc. Por exemplo, retirando todas as possibilidades, né? As folhas, em geral, elas são propícias a queimarem. Você não vê como tem que grandes queimadas, etc., que quando a folhagem está mais ou menos seca, ela tende a espalhar o fogo, então ela tem essas características. Né? Só que a pedra não. Então vocês vão ver. Né? Aí vocês estão no processo, né? Estão fazendo muito frio, etc. Aí vocês pensaram também, poxa, podemos produzir o quê aqui? Uma fogueira. Vamos acender uma fogueira para nos esquentar, que está muito frio. Né? Vocês vão ver, vocês, pelas suas experiências adquiridas através do tempo, Tainá, Fausto, Giovanna e o Caio vão falar assim, olha, gente, nós precisamos de uma fogueira, mas com pedras, nós não vamos produzir fogo. Nós vamos produzir fogo se nós juntarmos algumas folhas secas aqui, provavelmente a gente vai conseguir acender uma fogueira. De outro lado, por exemplo, vocês construíram um machado, mas vocês querem construir, aperfeiçoarem algum objeto de caça. Né? Você vai falar novamente. Com as folhas, vocês não vão, com as folhas, frutas, etc., vocês não vão conseguir aperfeiçoar um instrumento de caça. Vocês vão conseguir aperfeiçoar outro. Aí desenvolve mais adiante, né? Vamos dar um salto temporal. Se descobre alguns tipos de rochas, de materiais, nos quais há outros elementos químicos ali. Ouro, prata, ferro, etc. Descobre-se o ferro, né? Descobre-se que, através de determinadas estratégias, né, de você tirar, tal.
utilizar alguns outros elementos, que você pode separar o ferro de outros elementos, e do ferro você pode produzir novos instrumentos de trabalho mais melhores do que esse machado primitivo, essa lança primitiva, etc. Você vê que aquele conhecimento que nós vamos adquirindo, esse conhecimento vai sendo necessário para nós vivermos e vai sendo necessário para que nós possamos construir outros instrumentos, outras coisas, que nós possamos desenvolver a sociedade e a nós mesmos. Então, é um processo que se chama de generalização, de abstração, processo de abstração, que a abstração é quando nós construímos um determinado conceito, palavra, etc., para nos referirmos a alguma situação, objeto tal, que não é objeto em particular. Vamos dar um exemplo de abstração para você, do ponto de vista da linguagem. Quem quer falar? João Gabriel, Manuel, Tainá, diga aí. Eu vou falar assim. Imagina uma casa. Todos vocês imaginaram uma casa? Vocês imaginaram uma casa. Todos vocês imaginaram uma casa. Imaginem uma casa. A casa imaginada por João Gabriel vai ser de determinada maneira. A de Giovana vai ser outra, a de Fausto vai ser outra, a de Tainá vai ser outra, a de Emanuel vai ser outra. Mas ela vai ter uma unidade, vai ser casa. Casa em abstrato. Nós temos a capacidade de imaginar uma determinada construção humana que nós conhecemos como casa, independentemente do que João Gabriel imagina, que Giovana imagina, que Fausto imagina. Porque João Gabriel vai imaginar um tipo de casa, Giovana vai imaginar... Eu imaginei a da Peppa. Aí, ó, pronto. Mas Giovana imaginou outra, mas Giovana, por exemplo, não vai imaginar, vai falar assim, olha aí, professor, eu imaginei uma construção humana, tá? Que que flutua na água, que é etc, que faz isso, que faz aquilo, que vai falar assim, pô, Giovana, não é casa, aí você imaginou um navio. Então nós temos um determinado denominador comum do que seja casa. Isso é processo de abstração. E esse processo de abstração ele vai ter sua origem lá no trabalho, né? Porque aquelas características das pedras lá no começo, voltando ao nosso exemplo, que vocês tiveram que conhecer para construir o machado, ela vai ser internalizado por nossa consciência, por nosso processo, e depois com o desenvolvimento da linguagem escrita, ela tem uma possibilidade ainda maior de ser transmitida ao longo do tempo, né? Vocês, hipoteticamente, poderão, através do conhecimento adquirido de um caso particular, transformar esse conhecimento em outras direções. Então, por exemplo, hipoteticamente, você pode falar, olha, vamos, sei lá, conseguir construir uma casa através da utilização de pedras, uma casa rudimentar. Não, vou construir uma casa, botar lá umas folhas e tal, para nos proteger do frio, das intempéries, dos animais, etc, para tentar viver uma vida mais confortável do que nesse nomadismo. Então, essa experiência ela possibilita você, em um grau mais elevado de desenvolvimento histórico, possibilita você passar de um nomadismo para o sedentarismo, que foi um processo extremamente positivo para o desenvolvimento da sociedade. Olha com o conhecimento acumulado. Sintetizando isso, o que é que Marx está dizendo? É o trabalho que possibilitou a construção de nós enquanto seres humanos, e o trabalho possibilita a construção sempre do novo. O trabalho sempre possibilita a construção de algo que é uma necessidade nossa, de desejos humanos, desejos nossos. Então, o trabalho pode ser sempre uma atividade humana em que nós podemos produzir algo novo, algo satisfatório, que vai
satisfazer, que vai nos enriquecer enquanto seres humanos. Há possibilidade. Só que, historicamente, óbvio, né, como nós trabalhamos, vocês lembram, espero que vocês lembrem da aula de Max Weber, que nós trabalhamos sobre aquela discussão que ele teve, eu esqueci até de colocar o slide aqui de hoje, mas está lá o slide no moral. A discussão que ele teve sobre o processo de trabalho, sobre a nova interpretação que Lutero dá do trabalho, né? A nova tradução da Bíblia, né, para o alemão, etc. Vocês lembram disso, né? Que como o trabalho passa a ser significado contra a atividade positiva, né? Uma atividade ligada a uma vocação divina, uma vocação dada por Deus, né? Por causa todas aquelas transformações postas pela Revolução Protestante. Significava que o trabalho tem, historicamente, a ter um entendimento negativo, né? Tinha, né? Segundo essa interpretação, né? Os servos, os escravos, então você tinha essa relação do grupo social que era o dominado, eram eles que trabalhavam, e vamos dizer assim, os grupos sociais, as classes sociais que eram as dominantes, né? Pensemos na nobreza, eram classes sociais que fundamentavam-se também na negação do trabalho, né? Eles eram nobres, eles tinham sangue azul porque eles não necessitavam trabalhar. Essa é a interpretação. Estou recapitulando aquilo que Weber está falando, né? Ou a interpretação a partir de Weber, né? Weber não falou isso, mas a partir dele a gente pode ir nessa interpretação. O que isso significa? Significa que você está falando o seguinte: você pode questionar Marx, por que, historicamente, né, o trabalho de uma atividade essencial para o nosso desenvolvimento enquanto espécie animal, enquanto Homo sapiens, e por que o trabalho dessa atividade é essencial para todas as formas de organização social, para todas as sociedades existentes. Sempre existiu trabalho, sempre existirá esse ato. Porque, durante um longo período de tempo, o trabalho ele vai ser uma atividade ligada ao sofrimento, ele vai ser uma atividade ligada a classes sociais subalternas, uma atividade que vai ser sempre condenada e que, grosso modo, as classes dominantes vão ser as classes que não vão trabalhar, manualmente falando, porque esse processo só vai mudar um pouco a lógica do capitalismo, né? Segundo a interpretação de Weber, tendo essa interpretação de Weber como plano de fundo. Por que isso ocorre? Porque ele tem uma dimensão positiva em Marx, lá, enquanto categoria fundante de ser social, mas historicamente ele é vinculado sempre a sofrimento, a negação. Por que isso ocorre? É Marx que estava errado? Marx que viajou na maionese? Tem alguma coisa errada? Quem está certo? Quem está... Dentro dessa lógica aqui, que nós estamos falando aqui, ele ia responder, não é esse processo que ocorre. Nós estamos falando analisando o trabalho de uma abstração muito alta, né? Muito grande, né? Por que ele vai falar assim? Por que o trabalho é visto de forma negativa ao longo da história, em grande parte de nossa história humana? Porque o trabalho se efetiva em determinadas sociedades que o trabalho torna-se compulsório. Em sociedades em que há divisão de classes sociais, né? Ou quer seja classe social propriamente dita, né? Proletariado e burguesia, ou quer seja os estamentos, ou quer seja as castas lá na Índia, o trabalho, naquele período, era exercício por pessoas das classes dominadas, mas de forma compulsória, não livre. Por isso que aquela atividade tem
essa vinculação com a negatividade. Ou melhor, com um significado penoso de sofrimento, de uma atividade que é uma atividade ligada a, sei lá, não sei. Vamos ver. Mais do que escravizado, Giovanna era também, lógico, né? Mas pense, grave, que o entendimento de Marx vai falar que a grande questão dessa vinculação entre penúria, sofrimento e trabalho é porque o trabalho é uma obrigação. O trabalho é compulsório. Os escravos eram obrigados a trabalhar, os servos são obrigados a trabalhar, e os trabalhadores assalariados também são obrigados a trabalhar. Por isso que é negativo. Essa perspectiva negativa, esse entendimento negativo. Porque é compulsório. Compulsório no sentido de obrigatório, coercitivo, né? Não livre. É viva-se, por isso que ele vai criticar, por exemplo, o trabalho assalariado. E vai apontar, no processo de emancipação humana, uma organização da sociedade pautada por trabalhadores livres e associados. Por isso que há esse caráter negativo. Aí ele vai falar, tem um conceito que ele trabalha bem isso, que o Marx trabalha isso, que é o conceito de estranhamento do trabalho, que aparece nos manuscritos. Na próxima aula, da terça-feira, das 10 às 11, relembrando, nós vamos falar sobre a relação entre trabalho assalariado e capital. E vou tentar explicar por que Marx argumenta que o trabalho assalariado é uma forma, talvez a forma última de exploração do trabalho, ou exploração do homem pelo homem. Porque, dentre outras coisas, todos nós, enxergamos, entendemos essa relação em que nós, que não temos os meios de produção, vamos procurar trabalho ou emprego, né? Trabalho assalariado, emprego. Nós vamos levar o currículo lá para determinada empresa, em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? Geográfico, qualquer sociedade. Nós vamos levar o currículo para nós trabalharmos, nós trabalhadores, vamos lá levar para conseguir trabalho. Somos nós que vamos. Se somos nós que vamos, há uma diferença abissal. Né? Quando nós estudamos lá aqueles textos para o Seminário da Consciência Negra, nós vimos que os negros eram escravizados, ou seja, eles eram obrigados, mediados pela violência para trabalhar. Nós não somos mais de ninguém, vai na cara de ninguém com um chicote na mão para vocês trabalharem. Nós que saímos para ir trabalhar. Então não é liberdade? Não trabalho livre? Ou seja, ele não é compulsório, Giovanna? Não é diferente as relações de trabalho do capitalismo com as relações de trabalho lá no período colonial do Brasil? É melhor, é pior? Em determinada parte é pior, em outras partes é melhor. Mas não é livre. Ele vai dizer que não é livre. Não é livre. O caráter compulsório do trabalho vai permanecer sendo obrigatório. Então, até terça-feira a gente retoma essa discussão. Só algo para vocês ficarem pensando nesse excesso, nessas férias de final de ano. Ele fala mais ou menos isso, Emmanuel. Mais ou menos isso, essa expressão mesmo. Uma escravização moderna. Com diferenças, etc., mas que torna-se compulsório e, ideologicamente falando, né? Qual o grande problema? O grande problema era que na escravidão, ou na servidão, ou em outras relações, você era através da violência. Então, você via lá, você era obrigado a trabalhar através da violência estúpida, né? E esse fato de nós não termos ninguém para nos obrigar a trabalhar nos dá a ilusão de liberdade. A grande questão é essa. Então,
ideologicamente é muito forte, que ele fala, eu estou livre, eu que estou indo para trabalhar, ninguém está me obrigando. Né? Então, aí vai falar que aí, juridicamente vai ter uma mudança importante, né, que vai ser relações entre duas pessoas livres, naquele que compra e naquele que vende. Mas qual é o perigo disso, Emanuel e Giovana? Vocês que estão vendendo, se vocês não venderem, em última instância pode ocorrer o quê? Todo mundo morrer de fome, né? Então, é liberdade. Então, pensa. Sobre isso, nos vemos na terça, né? E tem sempre aquela grande expressão, né? Vocês veem, é uma expressão que define de uma forma bem simplória a complexidade do conceito da categoria de estranhamento do trabalho de Marx. Uma expressão cotidiana nossa, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe o significado, tão simples, mas que ela tem ali toda a complexidade da análise de Marx sobre o trabalho assalariado, que é a bendita da expressão sextou. Né? A gente trabalha o final de semana todo, ou a gente trabalha a semana toda, chega na sexta, aquela expressão, sextou, vamos curtir final de semana. Porque, agora imaginem, agora a gente vai encerrar mesmo, que já está dando 9 horas. Imagine, para pensar. Porque nós só, quando nós trabalhamos, etc., né, ainda tem a questão do medo do desemprego, né, que aí vai ser outra discussão. Porque nós só nos estamos felizes, contentes, alegres, quando nós não estamos trabalhando, quando nós estamos no lazer, ou quando nós não estamos fazendo nada, nos finais de semana ou nas férias. O trabalho é tão penoso assim que a gente só pode ser feliz fora do trabalho. Mas o trabalho não tem aquela característica de possibilitar a construção do novo, de enriquecimento da sociedade, enriquecimento de nós enquanto indivíduos. Por que isso ocorre? Não? Porque é um fardo, a gente fala assim, acabou a sexta, 6 horas, vamos curtir, vamos pro happy hour, vamos na praia, etc. Por que isso ocorre? O trabalho não é livre? Nós não fazemos o que nós queremos no trabalho ou não? Não. Não é diferente da escravidão, propriamente dita, né? Não é melhor do que a escravidão, mas por que a gente não se sente feliz no trabalho? Essa é uma discussão, é verdade. Isso Marx fala do ponto de vista da teoria social, né? Ele vai falar sobre estranhamento, sobre o que é erudito demais. E aí nós criamos uma expressão que condensa toda a complexidade do conceito. Sextou, né? Como se a gente estivesse falando, graças a Deus, acabou a semana de trabalho e vou ter 2 dias de folga. E hoje não são nem 2 dias, né, gente? O shopping, você tá de sábado, de segunda a domingo, né? Ele está se discutindo novas transformações nas relações de trabalho, né? E vai piorar mais ainda. Certo, gente? Então a gente se vê na terça, na última aula de 2021. Espero que vocês venham, né? Eu desejar Feliz Natal a vocês, um bom ano novo e tal. Espero que algum de vocês apareçam na terça, das 10 às 11. Porque se for sexta-feira, não vai aparecer ninguém. E não tiro a razão de vocês, né? Pô, dia 24 ter aula, aí não pode, né? Então a gente se vê na terça-feira. Viu, Yucada, Giovana, João? Tchau, Tchau, professor. professor. Bom final de semana. Valeu, Valdir. Até logo, gente.